Pessoal, o tema da mensagem de hoje é o tempo da promessa. Nós sabemos que as previsões, como foi falado aqui, nosso pastor, as previsões elas podem se confirmar ou não, né? Principalmente previsão do tempo, né? Tá com previsão aí para amanhã em torno de 4 graus, final de semana 3 graus, falaram até em 2 graus negativo, não, 2 graus, mas elas podem não se confirmar. Mas, olhando para a promessa, aí eu posso falar com certeza que as promessas, elas não falham, elas se confirmam. As promessas que vêm de Deus e são relatadas através da sua palavra, não tem falha, não tem previsão errada. A promessa, ela se cumpre, só que ela se cumpre no seu tempo. Muitas das vezes nós nos precipitamos, muitas das vezes nós tentamos dar uma ajudinha numa promessa que a gente recebe. E hoje nós vamos fazer uma retrospectiva da promessa que Deus tem, as promessas que Deus tem para essa casa, para essa igreja. Essa igreja, você está numa igreja que tem história. Essa igreja está completando 27 anos anunciando Jesus aqui nessa cidade, anunciando Jesus no mundo através dos missionários, anunciando Jesus no mundo através agora da mídia, né, da rede social. Essa igreja, ela começou com um pequeno grupo de pouco mais de 30 pessoas que estavam com o coração queimando de vontade de experimentar mais do relacionamento com o Espírito Santo. Aquele grupo teve uma oportunidade de, numa viagem que foi feita para o estado de São Paulo, de experimentar do Espírito Santo de Deus, e esse grupo foi muito impactado, e Deus, Ele abriu as portas para que Campo Belo recebesse a comunidade evangélica, uma igreja que começou lá atrás, no ano de 94, em cima de um bar, do bar Sidney, onde hoje é a Casa da Empada, ali na esquina com a Afonso Pena, ali na praça. E assim começou esse grupo. Imagina começar uma igreja em cima de um bar, de um lugar que acho que funcionava como bilhar, como jogos, um lugar sujo, um lugar que esses irmãos tiveram que se desdobrar para começar ali o trabalho da igreja. Eu lembro que tinha uma escadaria muito grande, e eu juntamente com esses irmãos, a gente era da igreja presbiteriana, e eu levava minha mãe na igreja, minha mãe já na cadeira de rodas, e aí era um trabalho para subir com a minha mãe na cadeira, naqueles degraus, mas muito ela se alegrava, mesmo vendo aquela dificuldade, né, de locomoção, muito ela se alegrava de estar naquele pequeno grupo, louvando ao Senhor. E assim a gente foi trilhando, né, o caminho, aquilo que Deus tinha para a igreja. Depois tivemos a oportunidade de dar um passo maior, fomos para o lado, num cinema da cidade que estava abandonado. O pastor já até falou, né, na época o pastor Diácono, né, juntamente com um outro pastor da cidade aqui, o pastor Regis, lá arrumando os bancos, que os bancos todos quebrados, o assoalho do cinema tudo quebrado e tudo, mas vivemos momentos lá também de experimentar muito desse relacionamento com o Espírito Santo. Foi algo tremendo. Tivemos oportunidade de anunciar Jesus através de filmes, como era um cinema. Nas quartas-feiras a gente colocava filmes abertos ao público. Aí o pessoal passava, via cartaz lá, movimento e tudo, entrada franca, você sabe que de graça, né? O pessoal entra, e muita gente foi evangelizada através dos filmes, de um telão que foi adquirido, que custou uma fortuna na época, né? Era coisa assim, eu lembro que eu ajudava a mexer no telão, na realidade eu não entendia nada, sabe? Eles quiseram me dar uma função lá, então eu era da mídia, mas, né, posso falar isso. O telão tinha um negócio lá que você colocava a chave de fenda, você virava, fazia igualzinho o Paulinho quando está regulando o som, vai para lá e volta para cá, beleza. Mas eu ajudava a transportar. Aí o Denilson, pastor Denilson, né, da igreja,
na época, você dava 2 passos, e ele, para. Aí, tipo assim, nós respirava, cuidado, e tal. Aí eu falei para a Viviane, acho que eu vou mexer com esse negócio de telão, mas não. Ué, você dá 2 passos, você fala cuidado, e eu, assim, novo, né, naquela empolgação, eu tinha dificuldade para andar devagar, sabe? E assim a gente foi, teve a Gospel Teens, né, um grupo de jovens e adolescentes, a gente tinha um programa na TVN, a gente entrava de uma forma bem assim, radical, apresentando a Jesus, né, o Evangelho de uma forma inovadora. Ficamos conhecidos também na cidade, ganhamos um grupo de jovens enorme, já chegamos a fazer acampamento com 150 jovens, mas eu considero que isso é pouco perto do que Deus vai trazer para a gente ainda, mas foi algo que a gente viveu, e eu estou relembrando. E depois de lá, a gente veio aqui para Cardozão, né, pastor Deli? Veio para Cardozão, aí eu creio que alguns irmãos aqui já tiveram essa oportunidade, uma transportadora, então um lugar sujo também, aí onde que o povo de Deus entra, ele deixa o local bonito, né? E foi um lugar que eu tive a oportunidade de casar, primeiro casamento da igreja, está registrado lá na ata, né? Eu e a Viviane, nós nos casamos lá, e depois de lá, a gente veio para a Terra Prometida, que é o lugar onde que a gente está. Viemos para cá, a igreja já estava maior, né? E já tinha uma turminha boa já, e aí daqui a gente foi para uma concessionária desativada ali, a antiga Volkswagen, para poder reformar, trocar o piso aqui. Depois voltamos para cá, e Deus trabalhando, e as pessoas se convertendo. Daqui surgiram outras igrejas na cidade, muitos e muitos irmãos da comunidade estão distribuídos em outras igrejas aí, anunciando a Jesus. E depois veio aquela situação que todos já sabem, né, da história. A igreja não estava numa situação legal, esse relacionamento com o Espírito Santo não estava também da forma que estava lá atrás, aquele primeiro amor. A igreja não estava caminhando do jeito que Deus queria, e aí veio tudo para o chão. O prédio, muitos irmãos, divisões, mas a promessa continuava firme. A promessa continuava firme, continua firme. E aí daqui nós saímos para... Acho que fez um culto lá no salão, lá no buffet lá na NET, né? Depois fomos para uma oficina mecânica, depois fomos lá para o salão da 7 de setembro, onde vivemos momentos especiais. Creio também que foi um momento que Deus trabalhou conosco, nos reconstruiu, e aí Deus, no tempo dele, porque essa igreja podia ter sido construída, os irmãos que aqui estavam podiam ter ofertado do jeito que o pessoal ofertou lá atrás, mas não era tempo. Deus queria mostrar para nós, como igreja, que no tempo dele, ele faz os milagres. Nós vivemos um milagre em 2018, quando inauguramos, né, a reconstrução do templo, esse local. Foi algo que creio que muitos e muitos aqui, que estão aqui nesse momento, viveram. Semeamos, né? Vimos as portas, né, as janelas do céu se abrirem, não conseguimos explicar os recursos, como se multiplicaram, mas estamos vivendo no presente tempo já os milagres de Deus. E existem muitas promessas ainda, existem promessas no altar dessa igreja ter uma árvore de cura. Eu creio nisso, que veremos cura, muitas curas nesse lugar. Eu creio que faremos 2, 3 cultos, que abriremos congregações. Eu creio que teremos o nosso tão sonhado, como que fala o sede campestre? É tão sonhado que eu até esqueci agora, porque está todo mundo olhando para mim caladinho, né? Mas creio que teremos outro projeto. Porque quantos irmãos foram abençoados em acampamentos, em retiros espirituais, quando o povo se desliga? Lá a gente podia conseguir um lugar que não pegasse internet, né? Eu gosto de lugar que não pega internet, porque aí você se desliga. O cara que gosta de futebol, ele não tem como ver que o Cruzeiro já tomou mais um gol,
entendeu? A pessoa não tem como ficar no celular. Assim a gente fazia nos acampamentos. E o que acontecia? O povo se concentrava, começava a buscar a Deus, e Deus ia e se revelava de uma forma tremenda. Então, eu creio que seria um espaço para a igreja também essencial. Então, que toda a igreja possa orar para a gente poder também ver e testemunhar sobre esse assunto. Sobre o tema de hoje, nessa breve recapitulação da nossa igreja, do que Deus fez na nossa igreja, que ainda fará, nós iremos pedir todos para que abram lá em Atos 7. Pessoal da mídia aí, eu vou estar na NAA, tá? Atos 7. Nós vamos ver a respeito um pouco da vida de Estevão, a defesa de Estevão. Versículo 1 diz: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Estevão era um diácono da igreja lá em Jerusalém, igreja primitiva, né? Ele foi escolhido junto com mais 6 irmãos. A igreja estava precisando se organizar e a diaconia estava fazendo falta na distribuição lá das cestas, né? Poder dar assistência social às viúvas, estava